paz. Queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar sobre a mordomia da família, uma lição muito importante. Nós estamos estudando durante todo esse trimestre sobre a mordomia. Então nós vamos aprender muito hoje um pouquinho sobre essa importante lição para nós, certo? Fica aí conosco até o final, você vai gostar muito desse resumo, tá? E também, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, eu te faço esse convite para você se inscrever aí no nosso canal. Se você já se inscreveu, dê o seu like, deixe o seu comentário, nos ajuda aí, ok? A continuar pregando a palavra do Senhor, ensinando, que é tão importante para nós, né? A palavra de Deus, que a nossa intenção é essa, divulgar a palavra de Deus. Bem, o título da nossa lição, hoje a lição de número 4, ela é a mordomia da família. Nosso texto áureo, ele se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15, né? Quando ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a posição de Josué, e deve ser a nossa também, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a verdade prática diz: a família, ela é a primeira instituição criada por Deus, e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar, certo? Então isso aí é muito importante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Josué, capítulo 24, 14 e 15 são os versículos. E o Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 25 e 25 a 28, ok? E o nosso objetivo geral é conscientizar os alunos, isso é muito importante, de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelar amorosamente por ela, claro, né? Bem, queridos, nós sabemos que a família, o modelo tradicional apresentado na palavra de Deus, ela tem sofrido, né, os ataques dos movimentos progressistas que acham já arcaico esse modelo devido às grandes transformações da sociedade. Eles acham também que esse modelo tradicional de família tem que mudar. E por causa disso tem sofrido bastante ataque deles, né? Porque eles não aceitam o núcleo familiar constituído de um casal heterossexual, monogâmico e com gênero definido. Então isso aí tem trazido grandes problemas. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que esse modelo não pode mudar. Esse modelo tradicional de família, instituído por Deus, não pode mudar. E muitos, né, já têm desanimado até nessa parte. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ir para a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Muitas vezes a gente ouve mais, né, a opinião humana dos humanistas, né, a opinião deles, do que propriamente o que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquilo. Então, nós estamos vivendo tempos tão difíceis que chegou o momento da gente realmente ouvir a palavra de Deus e obedecer, para que nós possamos superar todas essas situações da pós-modernidade, né? Então, é uma lição muito importante. Nós sabemos que o diabo, ele está lutando de todas as maneiras para destruir a família, que foi instituída por Deus, tentando destruir esse modelo tradicional, né, abençoado, esse modelo de um casal heterossexual, monogâmico, com gênero definido. Isso aí que o Satanás não quer. Mas, através da palavra de Deus, nós vamos permanecer firmes, em nome de Jesus, né? Então, nós vamos agora ver a família no plano de Deus. Bem, a instituição do casamento. A primeira ideia que nós temos que ter nessa lição, né, é que o casamento é uma instituição divina. Essa ideia nós temos que ter,
entendeu? Então, Deus, ele não aprova a solidão. Ele criou o casamento, ele olhou para Adão e viu que Adão estava muito só. Então, o que ele fez? Ele criou o casamento. O casamento não é uma ideia humana. Não foi um ser humano que inventou o casamento. Quem criou o casamento foi Deus, certo? Um casamento, lógico, monogâmico, heterossexual, certo? Esse é o padrão de Deus, certo? Então, nós precisamos entender isso. Casamento foi uma instituição criada por Deus. Não foi o ser humano que criou. A palavra de Deus diz aqui, ó, não tendes lido, Jesus falando, confirmando, corroborando aquilo que foi dito em Gênesis, né? Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Deus não fez dois machos ou duas fêmeas. Deus fez macho e fêmea. É ponto final, certo? Pode as pessoas dizer o que quiser. Pode os segmentos da sociedade dizer o que quiser. Nós vamos ficar com o que diz a palavra de Deus, né? Então, não tendes lido que o Criador no princípio os fez macho e fêmea e diz, portanto, deixará o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne, certo? Agora, Deus primeiro criou o casamento, depois a família, certo? Mas a família é a origem de Deus, certo? O livro de Gênesis, ele relata, né, que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. Deus falou, abençoou ele e disse, ó, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Está lá em Gênesis 1, 28. Então, a família, ela é uma instituição tão importante, certo? Diante de Deus, você vê o valor que Deus dá à família, né? Que ele criou antes do Estado, antes mesmo da igreja. A família vem na frente. Porque, gente, quando a família não vai bem, a sociedade não vai bem, a igreja não vai bem. Entendeu? Porque a igreja, ela começa dentro da nossa casa. A principal igreja nossa é a nossa família, né? Nós temos que lutar pela nossa família, entendeu? Então, foi a partir da família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. Deus usa uma família para abençoar as demais famílias. Veja a importância da família, entendeu? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi essa promessa que Deus fez a Abraão e a sua posteridade, entendeu? Então nós temos essa promessa de Deus, que hoje nós sabemos que é em Cristo, todas serão benditas, todas as famílias da terra que aceita a palavra de Deus. Então, nesse primeiro tópico nós entendemos que a família é plano de Deus, não é invenção humana. O casamento é uma instituição divina, foi Deus que fez o primeiro casamento, entendeu? Monogâmico, heterossexual, entendeu? E com gênero definido, tranquilo, entendeu? E a origem da família também é Deus. E ele usou essa família aqui para abençoar as demais famílias. Certo? Hoje, Jesus deixou claro, né, essa situação para nós. Na segunda parte aqui, nós vamos ver aqui a mordomia da família, o princípio que rege o casamento, certo? Nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus, princípios universais que regem o casamento. É lógico que nós podemos aprender muito com outras pessoas a respeito da família, né? Mas a nossa regra de fé e prática para uma boa família é a Bíblia. A Bíblia nos traz as regras principais, os princípios, todo princípio que nós precisamos para ter uma boa família é a palavra de Deus, entendeu? Então, o plano original de Deus para o casamento é monogâmico, é a monogamia, entendeu? A monogamia, homem ou mulher apenas, olha só, homem ou mulher, apenas um cônjuge. Monogamia é isso. O homem não tem 2, 3 mulheres. Não é uma bigamia, um homem com 2 mulheres. Isso aí não foi plano de Deus, não. Isso aí Lameque que lançou essa moda da bigamia. Por quê? Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, por causa do pecado, a bigamia entrou na família. Mas o plano de Deus original é monogâmico. Não existe isso.
certo? Deus aturou isso um certo tempo, certo? A poligamia, por um certo tempo, foi aceita até na comunidade hebreia, certo? Os hebreus aceitaram isso por um tempo, mas o plano original de Deus era monogâmico. O plano original de Deus nunca foi a bigamia, nem a poligamia, nem a polindria, nada disso. Deus sempre, o princípio é esse, entendeu? Então, esses são os princípios que regem o casamento. É um bom começo, certo? E também o princípio da heterossexualidade. A heterossexualidade é relativa à união entre pessoas do sexo oposto. Heterossexualidade é homem e mulher, é macho e fêmea. Não é dois machos ou duas fêmeas, é macho ou fêmea. É assim que ensina a palavra de Deus. Então, isso aí é o princípio da heterossexualidade, entendeu? Então, quando Gênesis 2:24 está escrito isso, estabelece o princípio monogâmico heterossexual. O texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher. Entendeu? Então, quando o homem abandona esses princípios monogâmicos, né, esses princípios heterossexual, o que acontece? Hétero é diferente, macho e fêmea são sexos diferentes, certo? Então, quando ele permite, conforme diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, aí vem o incesto, vem o homossexualismo, vem a pedofilia, vem a zoofilia, necrofilia e outras abominações, entendeu? Semelhantes. Um abismo vai chamando o outro, um pecado, o pacote vem completo, queridos, entendeu? Desobedeceu a primeira parte, deu brecha, o diabo entrou, já era. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. O princípio é esse, entendeu? Então, nessa parte 2 é muito importante isso, ok? Agora não quer dizer porque é monogâmico, é heterossexual, que aí já é uma regra para dar tudo certo. Bem, é o começo. Mas nós temos que zelar pelo nosso casamento. Não, meu casamento é monogâmico, somos hétero, né? Somos diferentes, é marido e mulher, é homem e mulher, é macho e fêmea, tudo bem. Mas isso aí não é a garantia total. Eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? Eu tenho que fazer a minha parte também. Porque se eu não zelar pelo meu casamento, se eu não lutar pelo meu casamento, se eu desprezar o meu casamento, não der valor a ele, não é porque é monogâmico, é hétero, que ele vai permanecer, não. Entendeu? Isso aí não é uma garantia total, não. Tem que haver amor, sacrifício de ambas as partes, né? Coisas que nós vamos ver mais para frente. Agora, vamos ver aqui a prioridade da família, né? Bem, existe uma ordem, que muita gente segue essa ordem, mas essa ordem não é a ordem correta. É o tipo de prioridade que eu vou falar aqui. Por exemplo, qual é a prioridade de muitos líderes, né? De muitos pais? Olha só. Deus, igreja, esposa, filho. Aonde está o equívoco aqui? Bem, nessa ordem de prioridade, aonde está o equívoco? Bem, biblicamente, o crente, né, deve priorizar da seguinte maneira: em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, sua própria vida. Gente, se eu não cuidar da minha vida, como é que eu vou cuidar da dos outros? Se eu não tenho zelo pela minha, eu vou ter para de outros. Entendeu? Não tem como. Segundo, o cônjuge. Terceiro, seus filhos. Quarto, a igreja. Entendeu? Aí o autor colocou aqui: alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus primeiro? Né? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. Por que Deus tem que ser em primeiro lugar? Porque sem Deus, eu vou até onde? Não vou em lugar nenhum. Segundo, eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar de ninguém. Entendeu? Terceiro, eu tenho que cuidar, certo, da minha mulher, dos meus filhos. Essa é a regra. Aí depois eu cuido da igreja. Entendeu? Porque, olha, é uma coisa muito triste que eu vou dizer aqui.
A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Eu não posso colocar a igreja em primeiro lugar e deixar minha família para trás. Eu tenho que cuidar da minha família. Não tem como eu cuidar da igreja, me dedicar à igreja e deixar minha família desprezada de lado. Não. Quando eu era criança, eu ouvia um ditado dos antigos que dizia o seguinte: não adianta você roçar, limpar o quintal dos outros e o mato entrar dentro da sua casa. Não adianta. Então não adianta eu cuidar da igreja e perder a família. Entendeu? Então esse cuidado é que nós temos que ter. Então, é muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria família por falta de atenção, zelo e amor. Isso é que é triste. Entendeu? Então, eu tenho que cuidar da igreja, mas primeiro eu tenho que cuidar da minha família. Porque se eu não sei cuidar nem da minha família, eu vou saber cuidar da igreja? Quem não sabe cuidar dos seus, vai cuidar dos outros? Também não. Então, essa prioridade nós temos que entender. Deus, que eu tenho que cuidar de mim, a minha esposa e meus filhos. Aí vem a igreja. Botei a minha casa em ordem, aí eu vou botar a igreja também. Mas se eu não botar a minha casa em ordem, como é que eu vou botar a igreja? Né? Então, isso aí é muito importante a gente entender. Ok? Relacionamento entre pais e filhos. Certo? Bem, na mordomia da família, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Nós vamos ver aqui. Primeiro, criar os filhos na doutrina. Nós temos que entender, nós pais, nós somos sacerdotes do nosso lar. Entendeu? Sacerdote é aquele que cuida, é aquele que leva os problemas para Deus. É o responsável ali pela família, é o sacerdote. Entendeu? E como sacerdote, nós devemos ensinar, principalmente crianças, adolescentes, jovens, que estão em formação. É o momento que eles precisam ali de ensinamento. Às vezes a gente culpa a igreja. Gente, pais, a responsabilidade de ensinar os filhos é dos pais. A igreja tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Mas a prioridade dos nossos filhos, o ensino dos nossos filhos é prioridade nossa. É os pais que têm que ensinar os filhos. Entendeu? Eu não posso jogar essa responsabilidade que é minha para a igreja. A igreja ensina, lógico. Uma igreja que não ensina não é igreja. E de pregar e de ensinar. Mas eu tenho que entender que os pais são responsáveis pelo ensinamento dos filhos. Entendeu? Então, o culto doméstico é uma coisa importante. O exemplo é muito importante. A parte mais difícil dos pais é o exemplo. Né? E eu conheci muitos filhos que não quiseram mais ir para a igreja porque os pais chegavam em casa falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do culto. Então as crianças não são bobas, não são surdas. Elas estão ouvindo: pô, meu pai está falando que a igreja não presta, que o pastor não presta, que a igreja não serve, que a igreja é isso, que eu vou fazer o que lá? Enquanto é pequeno, vai até obrigado, adolescente, mas depois que fica adulto, não quer mais saber de igreja, porque o pai já pintou a igreja para ele. A igreja não serve, o pastor não serve. Então, nós devemos tomar cuidado até naquilo que nós conversamos diante das crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos. Entendeu? Não fica queimando a igreja diante. Se eu tenho problema na igreja, resolve. Não traz para dentro de casa para os seus filhos ficar ouvindo e desanimar eles de ir para a igreja. Entendeu? Então, a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar. Nós, como pais, temos que instruir os nossos filhos e ser exemplo dentro de casa para eles. Entendeu? É isso que é a mordomia da família, é isso. Ok? Bem, vamos para a última parte aqui. Não, para a última parte. A família cristã sob o ataque. Bem, nós sabemos, já vimos no início aqui, que a família cristã, ela vive debaixo de constante ataque, né? Inclusive, o Estado materialista, ou comunista, socialista, né? De um modo geral, como já dissemos no início, eles não aceitam esse modelo de família tradicional, né? O casal monôgamo, hétero, e com gênero definido, isso aí eles odeiam isso, certo? E a luta, você estudar a história, você vai ver como muitos líderes usados pelo diabo
eles lutaram com todas as suas forças para destruir a família. Não destruíram porque a palavra de Deus está aí nos orientando, né? Então, é uma coisa maligna, certo? Então, nós, para nos manter de pé com a nossa família tradicional e lutar por ela, para que os nossos adolescentes, as nossas crianças, não venham ser influenciados por essa malignidade, né, que é passada para eles até nas escolas, no ambiente social, né, nos programas de televisão, pelos formadores de opiniões, pessoas ateus, os ateus, sociólogos que não têm compromisso com Deus, que criam na sua própria imaginação coisas que se tornam inimigo da família, né? Então, nós precisamos orientar os nossos filhos nessa parte, para que eles não cedam essas investidas do diabo, através de livros, de escola, de amizade, entendeu? Número 2, o ataque da famigerada ideologia de gênero. Então, esses engenheiros sociais, tratado assim pelo nosso escritor, né? Eles trabalham pela desconstrução da família, certo? A família é criada por Deus, ok? Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Karl Marx, ele escreveu muitos livros para tentar destruir a família. A mente dele era essa, o pensamento dele era esse, o propósito dele era esse, destruir a família. Família não pode existir mais. Bem, a família dele acabou mesmo, né? Se você estudar, ver a história de Karl Marx, você vai ver que a família dele foi um desespero, foi um fracasso, né? Tudo que ele desejou aconteceu na família dele, ok? Então, dessa forma, usando esses homens, o diabo, né, usa a famigerada ideologia do gênero. Você sabe que essa ideologia do gênero, no ano passado, deu o que falar, né? Deu o que falar. Eu vou ler aqui para que você entenda direitinho. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado, né? Começa aqui. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Então, que ele quer dizer com isso? Que quem constrói o sexo, masculino ou feminino, é a sociedade. A pessoa nasce neutra, a criança nasceu. Não é macho nem é fêmea, é neutra. Então, com o passar do tempo, a própria sociedade é que vai construindo o sexo dela. Ela que depois vai decidir se ela é macho ou ela é fêmea. Veja que absurdo. Quer dizer que a criança nasceu, é um menino, mas nasceu neutro. Entendeu? Aí é a sociedade que vai construir o sexo dela. E ela vai decidir o que ela vai ser. Isso é um absurdo, entendeu? Então, o autor até coloca que esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família, entendeu? Agora, você pode pensar o seguinte: mas isso aí não entra em mim, não entra em você, mas numa criança que está começando agora, num adolescente, deixa ele confuso, entendeu? Então, nós precisamos ensinar mesmo o que é certo, entendeu? Não deixar que essas ideologias do Satanás venham entrar na mente das pessoas. Você pode estar firme como um professor da escola, um aluno antigo na igreja, você já tem o seu ponto de vista formado, a sua cabeça está feita, você não aceita isso. Mas o seu filho e a criança que não tem essa formação que nós temos, como é que eles vão ficar com a mente? Os adolescentes. Então, nós precisamos ser rápido para fazer a defesa do Evangelho, entendeu? Precisamos, entendeu? E isso aí é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural das pessoas. 3. Um ataque de Deus e a ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, eles estão procurando destruir a identidade natural, biológica do ser humano, certo? E também ignoram que Deus criou o homem e a mulher. Então, essa ideologia do gênero, ela bate de frente, não é só com a Bíblia não, queridos.
essa ideologia de gênero, ela bate de frente com a ciência. Isso é uma invenção, gente, é difícil. Essas pessoas, eles querem destruir a família, inventando essas coisas, aproveitando, né, a falta de experiência das crianças e dos adolescentes, que os adultos eles não vão conseguir nada. Eles sabem que está errado, mas eles querem implantar esse espírito de confusão no meio da família. O problema é destruir a família. Então, eles querem colocar esse demônio da confusão no meio. Certo? Então, nós que conhecemos a palavra, vamos ficar firmes na nossa posição. Não vamos botar o mais ou menos não. Igual essa teologia conclusiva aí, entendeu? Que, não, mas Deus é amor. Deus é amor. Não precisa ser monogâmico, nem heterossexual não, porque Deus é amor. Deus não leva esse... Deus é amor, mas é santo também. Então as pessoas só lembram que Deus é amor. É verdade, mas Deus também é santo. Deus não aceita a imundície. Deus, quando tirou o povo de Israel lá do Egito, levou para o deserto, Moisés foi ao monte receber a lei para ensinar o povo como ele queria ser adorado. O povo não podia adorar a Deus do jeito que eles tinham aprendido no Egito, não. Então, Moisés deu a lei e Deus falou, quero ser amado e adorado desse jeito, é do meu jeito. Então, nós na igreja, né, nós temos que amar, adorar e servir a Deus do jeito dele, não do nosso jeito, não do jeito que a sociedade está querendo empurrar na nossa goela. E muito crente está aceitando isso, a teologia inclusiva, entendeu? Aceitando isso com naturalidade. Fora, Deus é amor, mas ele é santo. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a clareza de Apocalipse é muito grande. Quem é santo, se santifique mais ainda. Mas quem é sujo, se suje mais ainda. Nós temos que nos santificar, não se sujar. Quem quer se sujar, a liberdade Deus já deixou, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então, nós não podemos ignorar a origem da família, a origem do casamento que veio de Deus, não é invenção humana. Bem, encerrando aqui, essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência, entendeu? A biologia, isso aqui é muito importante, a biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino. Ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Então, da mesma forma, a mulher, entendeu? Assim também a mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino, entendeu? Então, a própria genética da mulher mostra que quem ela é, a diferença que tem do homem e da mulher. Então, não somos nós que definimos se vamos ser homem ou mulher. Nós definimos como? Não tem como. Eu já nasci homem, graças a Deus. Você que é do sexo feminino, você já nasceu mulher. Então você não tem mais que definir nada não. Agora você tem que se comportar igual uma mulher e o homem se comportar igual um homem. Agora, as pessoas, Deus deu a liberdade da pessoa se comportar. Se ele quer se comportar de uma forma diferente, é problema dele. Mas a Bíblia diz, lembra-se que tudo nós vamos dar conta. Hoje eu posso me comportar do jeito que eu quiser, mas um dia, diante do Todo-Poderoso, no juízo final, eu vou prestar conta das minhas atitudes, até das minhas palavras. Jesus falou que toda palavra frívola que eu disser, eu vou prestar conta no dia do juízo. Então, querido, que nós possamos entender essa situação difícil que a igreja está vivendo com essas ideologias do diabo, que vem para criar um espírito de confusão na igreja, confundir criança, confundir adolescente, confundir aqueles que pouco lê a Bíblia, entendeu? Então, vamos tomar cuidado. Então, resumindo aqui, a mordomia da família, cabe a nós essa responsabilidade, ok? Então, que Deus te abençoe, querido. Que essa lição venha falar no profundo do teu coração, dê uma boa aula. E não se esqueça de dar o seu like aí, de se inscrever se você não se inscreveu ainda. Nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? E até a próxima lição, em nome de Jesus. Deus te abençoe.